E aí, pessoal, bora caquear nosso podcast Loco Regional com manifestações sistêmicas. E hoje mais loco regional do que nunca, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Papa Figo, né? O Papa Figo diz que era um homem alto, magro, às vezes bexiguento, às vezes com hanseníase. O pessoal colocava doenças no Papa Figo. Mas o Papa Figo, ele papava o figo, ele arrancava o fígado das pessoas. É muito corriqueiro aqui no Nordeste. Ó, cuidado com o homem do saco, cuidado com o Papa Figo. Papa Figo é uma lenda urbana aqui do Nordeste. E para quem nunca viu um Papa Figo, hoje vai ver logo 2 Papa Figo. Eu vou pedir para que os nossos convidados se apresentem. Toda vez eu esqueço de me apresentar, né, Lucas? Eu sou Márcio Santos, sou clínico e estou aqui arriscando meu figo com 2 Papa Figo. Vou pedir que o Dr. Fábio e Dr. César se apresentem. Bem-vindos, queridos. Boa noite. Eu sou Fábio Moura, cirurgião do aparelho digestivo e que trabalho hoje, basicamente, não, mas boa parte do tempo, no Papa Figo, né? Fazendo transplante de fígado, junto com o César. Eu sou César Lira, sou cirurgião do aparelho digestivo, né, com a área de atuação em transplante e cirurgia hepatobilipancreática, né? E como um bom caruaruense, já levei ou dei muita carreira por causa de carros que vinham à noite, né, perto da gente quando estava jogando bola e alguém gritava, ó o Papa Figo. Saía todo mundo correndo e esquecia a bola. Isso lhe marcou de uma forma tão importante que você decidiu ser o Papa Figo. Como foi que você chegou a essa conclusão, que você ia para essa área do Papa Figo, César? Cara, eu fiz faculdade de engenharia porque eu gostava muito de física. Depois eu vi que física tinha a ver com muitas outras coisas e não só com engenharia, né? E não me identifiquei, fazer medicina, gostei, fui fazer medicina pensando em fazer cardiologia. E depois que eu entrei numa primeira cirurgia, eu disse, eu vou fazer cirurgia cardíaca. E durante a residência, eu fazia residência no Hospital das Clínicas, né? No rodízio de cirurgia cardíaca, eu achei a coisa muito monótona. E achei cirurgia do aparelho digestivo arretada, porque assim, você tem todo dia uma cirurgia diferente, né? E a complexidade das cirurgias também muito diferente. E o que me encantou no transplante, no início, como residente do primeiro para o segundo ano, foram as cirurgias de captação de fígado. Não foi nem o transplante em si, porque é uma cirurgia que a gente tem um treinamento anatômico durante a fase de dissecção do fígado muito grande. Então ali eu disse, opa, esse negócio é bom. E foi aí que eu fui gostando de cirurgia de fígado, fui gostando do transplante e fui gostando da captação, né? E que para mim é uma etapa fundamental. Estou me alongando um pouquinho porque eu estou pegando esse gancho da captação. Pode se alongar, que antes de você se alongar, o que danado é captação? Captação, embora. Quando a gente tem um transplante, para a gente ter um transplante, precisa ter um órgão, né? Geralmente de um doador de morte encefálica. Esse doador, você pode ter doador vivo, dependendo do tipo de órgão que você vai transplantar, né? No Brasil, a grande maioria dos transplantes de fígado, que é a área de atuação minha e de Fábio, é transplante de fígado. A grande maioria vem de doador de morte encefálica. E alguém precisa fazer a cirurgia no doador, né? E essa cirurgia a gente chama de captação de órgãos. E a gente hoje tem no nosso grupo, né, a honra de contar com o Dr. Bernardo Sabá, né, que é professor da UPE. Meu professor na UPE, eu fui da UPE, foi meu professor. Foi não, né? Não existe ex-professor. Não existe, é professor, né? E Dr. Sabá é a pessoa que tem hoje, no Brasil, ele é coordenador da ABTO, do módulo de captação de órgãos e logística, né? E é a pessoa no Brasil que tem mais experiência. Então, nos dá muita tranquilidade para aceitar um órgão e nos dá muita tranquilidade que a gente termina tendo a disponibilidade dele para o transplante acontecer, né? E ele não tem muito limite de disponibilidade de tempo, assim, ele está full time nessa atividade. A gente vai falar nisso, isso é a ABTO, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. De órgãos, isso. E tecidos de sobrenome ou para em órgãos? Para em transplante de órgãos.
E tu, Fabinho, fosse parar nisso? A correção envolve tecido também. Envolve Só pela nomenclatura, Ok. bota, né? Mas, Márcio, o que me encantou no transplante, cirurgia já desde o começo, eu acompanho a cirurgia desde o terceiro período. Pensei em cirurgia torácica, acabei no fígado, porque tem lobos também, né? Assim como o pulmão, acho que a gente acabou indo pela segmentação. Mas o transplante me encantou na residência, quando eu fui fazer o R3 também, lá no Oswaldo Cruz, na Universidade de Pernambuco, quando eu vi aquela logística. E aí, assim, sempre gostei de procedimentos complexos e você analisar como funciona o dia a dia de um transplante de órgãos. E a gente vai citar o fígado, mas essa realidade acontece com boa parte dos órgãos. São 3 cirurgias que acontecem simultaneamente. Então, você imagina, é oferecido, e a gente pode falar depois do processo de doação, Deixa eu mas... só interromper muito rapidamente. Existe um diagnóstico de morte encefálica. Isso. Esse diagnóstico obedece a critérios extremamente rigorosos e padronizados para o Brasil inteiro. Né? Todo hospital de grande porte que se propõe a trabalhar com isso tem uma comissão. As comissões, elas sempre atuam com o diagnóstico. É levado muito a sério essa questão do diagnóstico. A partir do diagnóstico da morte encefálica, aí assim, aparece a possibilidade, é oferecida a possibilidade de transplante. E a partir daí se deslocam as equipes de captação e que são equipes simultâneas. Exato. Então, aí no processo cirúrgico, né, quando você analisa, e a gente até aprofunda esse processo inicial de fornecimento, que é belíssimo, é um ato de amor, mas você analisa o seguinte, vai uma equipe captar esses órgãos e uma outra equipe está esperando essa informação. Você imagina que precisa uma logística, são 2 cirurgias que ocorrem em paralelo. Então, no processo de cirurgia de retirada desses órgãos, quem está para receber e para fazer o transplante precisa confiar integralmente em quem vai retirar. Porque é essa pessoa que vai dizer, esse órgão é apto para este caso, para esse receptor. E eu preciso confiar nele. E acreditar que o processo dele vai ocorrer tranquilo, porque a gente corre contra o tempo. Quando ele me diz, esse fígado é bom, serve para esse caso, a gente começa a cirurgia do receptor. A palavra é apto, né? Apto. Né? Vocês utilizam corriqueiramente o apto. Isso, exatamente. Porque você coloca esse fígado, a gente analisa uma série de critérios. Compatível, acho que a palavra perfeito, seria compatível. Perfeito. Então, Fala assim, um pouco dos critérios, acho que é importante. isso. Tamanho. E aí são uma série de critérios, mas sobre a cirurgia, a gente começa essa cirurgia e ainda está correndo essa daqui. Então, aquilo ali você olha e diz, caramba, eu preciso confiar nesse cara. Termina essa cirurgia, precisa que aconteça impecavelmente, porque chega um momento da nossa cirurgia que não dá para voltar atrás. Então, se acontece um problema aqui, a responsabilidade está toda aqui. Então, a gente, quando assume esse processo de dizer, vamos começar a captação, cirurgia, o problema vai vir para o receptor. Chega um momento que você não tem mais como voltar atrás da cirurgia. Então, acontece esse procedimento, esse fígado vem, ele é preparado, no caso da gente fígado, mas esse órgão, e a gente coloca. Então, aquilo me encantou, como é que a gente passa por todo esse processo de sincronia, de complexidade, de um time que vai envolver em torno de 8 a 10 profissionais simultaneamente e dá certo. Eu disse, cara, esse negócio é muito massa. Então, a partir daí, me fisgou, né, esse processo. E aí sim, quando a gente fala, né, do órgão, da utilização desse órgão, a gente pode esmiuçar esses critérios. Mas até ele coloca, na cirurgia cardíaca, o cara olha aquele coração, diz, é um coração que a gente pode utilizar, começa a retirada do coração do paciente que vai receber. Então, assim, ele fica na máquina, na circulação extracorpórea, que a gente chama. Então, esse processo precisa ser impecável, porque não dá mais para voltar atrás. Eu tenho que botar esse coração que foi tirado nesse outro. E o coração, ele consome tempo. Então, a gente está sempre correndo contra o tempo. Coração, 4 horas, o fígado, 12 horas. Quanto menos, melhor. Né? O rim, um pouco mais, 24 horas. Então, assim, essa corrida contra o tempo, junto com essa sincronia, é encantadora, do ponto de vista de complexidade. E isso acabou fisgando nesse processo. Mas aí o que você estava comentando sobre
né, os critérios, né, que a gente coloca quando a gente recebe um fígado, né? E aí, César, quiser falar. Cara, a gente não utiliza, quando a gente vai avaliar se aquele órgão ele é possível de ser utilizado, né, se é um órgão é, que seria elegível para ser transplantado, e aí eu vou falar especificamente do fígado, a gente leva vários critérios em consideração, né? Primeiro, existe a lista, e a posição do paciente na lista ela é dada de uma forma muito objetiva por resultados de exames laboratoriais. Esses resultados eles são colocados numa equação matemática e que dá um determinado valor. Quanto maior o valor, mais grave é o paciente, mais para cima da fila ele está. Então, quando surge um doador, não necessariamente quem está em primeiro vai receber o órgão. Aí você diz, então estão pulando. Não, porque às vezes o órgão, mesmo sendo do mesmo tipo sanguíneo, ele não cabe em quem vai receber. Eu vou voltar a isso mais tarde, mas é importante você falar sobre. Então, o que é que a gente avalia de critérios como um todo? É se o doador tem obesidade ou não, tempo de internamento, tempo de UTI que o paciente está, se tem alguma infecção ativa ou não, se essa infecção ela está sob controle, porque o fato por si só de ter infecção não é uma contraindicação à doação. Aonde está o doador? Ou seja, será que o deslocamento desse órgão que vai ser retirado, ele vai demorar muito para chegar na nossa... né? E uma avaliação de exames laboratoriais. Do ponto de vista de literatura, a gente não tem muitos critérios objetivos, pelo menos de exame, que nos faça utilizar ou recusar um órgão, né? Então tem vários modelos, vários scores de risco que eles parecem que não conversam muito bem entre si. Cada um escolhe alguma coisa de diferente. Mas no final das contas, quando a gente pega um fígado que a gente vê um percentual de esteatose, que é gordura no fígado alto, né, esse é um fator de risco para o fígado não usar, não funcionar. Então você precisa encurtar muito o tempo de isquemia. Então se você tem um doador obeso que está, por exemplo, em Petrolina, isso aumenta o tempo, né, do fígado fora da retirada dele no doador para ser implantado. Então se um fígado é gordo, a gente não aumenta o tempo de isquemia. Se tem um doador mais idoso, a gente não aumenta o tempo de isquemia, né? Apesar do tempo de isquemia para o fígado você fazer com segurança em até 12 horas, como o Fábio bem falou, quanto menor esse tempo, melhor são os resultados. E, sobretudo, quando a gente usa fígado, que a gente chama de critério estendido. Então, a gente tem que encurtar o tempo de isquemia. Não existe um critério objetivo para a gente dizer, a gente vai usar esse fígado. A gente bota um bocado de coisa na balança e, inclusive, quem vai receber. Se você tem um paciente que a causa do transplante dele é, por exemplo, uma falência hepática aguda, uma hepatite fulminante, que ou você usa aquele órgão ou ele pode não ter uma outra oportunidade. Aí você estende o critério. Aí a gente estende o critério. Quando é um doador que está muito bem em casa, a gente tende a ser um pouquinho mais, o receptor, a gente tende a ser um pouco mais seletivo, entendeu? Agora, quando a gente consegue enxugar bem a logística, aí você pode usar um fígado com critério mais estendido também. Não sei, assim, se o Fábio tem alguma coisa aí para completar. Sim. Em resumo, é uma balança de informações que você analisa, como o César disse, vai desde... Pronto, recebi hoje um doador de São Luís, no Maranhão. Caso real de hoje. 38 anos, idade boa, magro, bom. Aí a gente vai. Usuário de drogas, usuário de álcool. Isso aumenta o risco de infecções oportunistas. Então já se torna um doador de critério expandido. Quando a gente vê a logística do voo de São Luís para cá, leva um bom tempo para esse fígado chegar aqui, independente da captação lá. Quando a gente soma isso, os dados dos exames dele, ele tinha alteração nas enzimas hepáticas, né? TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, bem alterados. Então começa a suplantar a vantagem de ser jovem, de ser magro,
entendeu? Eu começo a ter problemas que levam a sinais de risco no funcionamento na hora que você coloca esse fígado. E o que é que isso quer resumir? Quando a gente capta esse órgão, um pouquinho de fisiologia aqui para a gente, né? A gente deixa esse órgão sem respirar, respiração celular. O que é que faz isso é o sangue. É o que a gente estava referindo aqui como tempo de isquemia, né? É o Isso, fígado sem receber sangue. sem receber No sangue. momento que você tem a retirada do órgão, ele para de receber sangue. Isso, Ele está em isquemia. em isquemia. O que é que a gente transforma a respiração aeróbica, baseada em oxigênio, numa respiração anaeróbica. Você dá uma solução que tem muita glicose. Aí, dependente do componente, mas uma tendência a um componente mais intracelular, a bomba sódio, potássio e ATPase dependente, a gente evita que ela pare de funcionar, porque eu vou ter lise celular, mas algumas células vão ter lise, a gente deixa num ambiente que é mais compatível com o ambiente intracelular, porque mesmo que essa bomba comece a parar, vai ter aquela diferença de eletrólitos que a gente sabe que existe, especialmente na mitocôndria. Então, quanto mais fatores eu tenho que levem ao sofrimento dessa célula, vamos lá, um doador de 20 anos é diferente de um doador de 70. Uma pessoa de 20 anos que vai correr, por melhor preparado, um de 70 não vai acompanhar o de 20. Isso se responde também na célulazinha, lá dentro, né? Quando você vai atrás de todos esses fatores, né, quanto mais tempo esse fígado fica sem entrar oxigênio nele, por isso que eu digo que é uma corrida contra o tempo, mas eu tenho que olhar outros fatores. Então, quando eu tenho um fígado que as enzimas estão alteradas, eu sei que esse órgão está sofrendo há mais tempo. Se esse paciente passou muito tempo em UTI, em condições de droga vasoativa, eu sei que esses órgãos desse paciente estão sofrendo há mais tempo. Então, tudo vai sendo pesado no foco de dizer, essa célula precisa sofrer o menos possível. Então, a gente corre contra o tempo, por isso que o tempo é o principal fator, né? Esteatose como um fator específico para o fígado, porque essa lise celular leva, quanto mais gordura, mais formação de radical livre, né? E aí mais necrose celular, mais lise celular e, consequentemente, maior sofrimento desse fígado. Mas se eu tenho uma gordura no fígado, num doador jovem, ele talvez aguente mais do que um doador, como eu falei, de 70 anos, diabético, hipertenso, e toma um monte de remédio, gordinho, né? Então, esse é um pesar que a gente faz sempre quando a gente recebe essa informação. Então, voltando a esse caso de vida real, enzimas hepáticas alteradas, usuário de droga, tempo de isquemia que seria longo. Não, a gente abre mão dele, entendeu? E se fosse aqui no HR, que a gente vai encurtar esse tempo de isquemia que a gente consegue fazer em 4 horas? Só da restauração, grande hospital em Recife. Isso. Fica Exato. tranquilo, eu vou fazendo, tô pegando amanhã. Isso. Então, assim, quando você diminui esse tempo, aí começa a compensar aqueles fatores que a gente falou, entendeu? Então, tudo isso é pesado e algumas vezes a gente tem altos debates, aceita, não aceita. Ainda bem que nós somos 3 pessoas que definem esse processo, então não dá número par, né? Sempre vai ter um voto de Minerva, mas às vezes bem acalorado esse debate, usa ou não usa. Essa angústia é toda semana a gente tem com alguns doadores. Eu vou fazer só algumas considerações, aí vocês vão me corrigindo aí, né? Parte dessas informações que vocês vão ter lá. Então, isso é o primeiro processo. Aí a gente diz, agora a gente vai olhar o fígado. Isso, pronto. É aí que eu queria chegar, porque tem toda a prévia, né? A informação inicial, ela chega por e-mail. Sim. Tá? Isso. A gente recebe um telefonema da central de transplante comunicando que tem uma doação autorizada no hospital que seja, XYZ, para fazer uma homenagem ao HR. Hoje eu estou cheio de homenagem, né? Para fazer uma homenagem ao HR, que representa acho que 70% das captações, das doações que a gente tem no estado, né? Então, por exemplo, tem uma doação no HR e que tem um doador, e aí as informações estão no e-mail. Então tem uma ficha com padronizada pelo Sistema Nacional de Transplante. Perfeito. Que tem idade do doador, peso, altura, tempo de internamento, um resumo da história clínica do doador,
todas as sorologias para ver se ele tem algum tipo de Possíveis infecção, doenças infecciosas, e aí assim, as doenças infecciosas não de infecção intra-hospitalar bacteriana, mas, por exemplo, você pode pensar num doador que possa ter tido hepatite B, hepatite C, HIV, né? Então, tem tudo isso. Tudo isso é testado. Tudo isso é testado, né? Então, protocolarmente. Obrigatoriamente. Uhum. Então, a gente tem tudo isso, né? E a gente avalia e, baseado nesses dados, a gente decide. Bom, esse órgão vale o deslocamento da equipe. E aí tem parte da informação que vocês só vão ter em Na loco. cirurgia, em loco. Imagino que algumas vezes estou usando o plural. Inicialmente a informação parecia ser um fígado possível de ser transplantado e em loco isso não se revelou dessa maneira, né? Exatamente. Aí a gente é raro, mas nada. É raro, mas acontece muito. Né? E isso é uma coisa que eu deixo muito para o paciente que vai receber o órgão, né? Quando a gente conversa com ele no ambulatório e que diz que ele vai entrar na lista, diz, pode ser que você venha para o hospital na primeira vez e saia seu transplante, pode ser que você venha, fique bem esperando, dentro do bloco cirúrgico, esperando o momento da gente autorizar o anestesista e a gente diga que o fígado não presta. Então, já teve paciente de ir 3, 4, 5 vezes. Né? Então, é possível que o paciente vá ao hospital, a equipe de captação se desloque até onde está o doador e que no processo de captação apareça alguma restrição, alguma contraindicação que não permita que esse fígado seja utilizado. E essa comunicação é feita em tempo real, como você estava dizendo no começo. Assim, alguém liga para a equipe que vai fazer o implante, né, do órgão, e diz assim, tudo certo, o fígado atende à necessidade do paciente, nós vamos fazer, estamos começando aqui, e dão as previsões de tempo. E aí, a partir da autorização do anestesiologista da equipe que vai fazer o implante, estou falando certo, né? Isso. E aí se começa a cirurgia aqui e aí o órgão vem em trânsito, o fígado vem em trânsito. Isso. E esse tempo de trânsito, desde a retirada do órgão até o implante, a gente chama de tempo de isquemia. Isso, exato. E aí você falou desse segundo processo, aí tem os causos, né? Por exemplo, a gente vai pegar o órgão, vai captar o órgão, histórias de vida real. Vai captar o órgão, isso eu estou falando de uma situação que aconteceu no estado de São Paulo, na grande São Paulo, não é nem no interior. A gente veio captar o órgão, disse, quem vai dar a declaração de óbito? Eu digo, não é a gente. Não, mas eu não vou preencher essa declaração de óbito. Então, assim... A equipe transplantadora não pode se envolver com o processo. Então, assim, teoricamente, a hora do Teoricamente, houve um erro. Sim, antes de vocês saírem de sair para São Paulo, né? Isso. Porque para você se deslocar até o lugar, o paciente tem que estar legalmente com atestado ou uma declaração. E isso ele já está. Assim, só é oferecido, e aí no caso foi a ignorância do profissional médico que estava lá de plantão, porque já tinha toda a documentação. Mas ele achava que ia ter que assinar a declaração, que alguém ia ter que assinar, e era a gente. Eu disse, não vou ser eu. Passando isso para mostrar assim, que todo dia a gente está trabalhando com o processo de ensinar um pouquinho sobre o trâmite do transplante de órgãos. Por isso que eu chamei vocês aqui. Né? Então, você explicar para o cara isso, né? Outra situação, vamos levar o doente, o doador, para o centro cirúrgico. Geralmente ele está na UTI, né? Botou o doente e tal, eu me dirigi para o centro cirúrgico para montar a sala, conversar com o anestesista, tarará, que é uma cirurgia. Quando vem o doador, vou receber o paciente na porta, desligaram as drogas que estavam mantendo o coração batendo. Aí eu disse, cadê a droga? Eu fechei. Obviamente ele parou, porque entenda, houve uma morte cerebral, para quem está ouvindo a gente não entende o dia a dia desse processo, houve uma morte cerebral e o coração está batendo. Então, o paciente em morte encefálica, ele depois de passar... Eu estou insistindo nisso porque fica gravado, às vezes o pessoal pega um cortezinho do que você falou e pronto, vira notícia. O paciente em morte encefálica, depois de passar por um protocolo rigoroso de diagnóstico de morte encefálica, novamente... avaliado por 2 médicos diferentes. Em momentos diferentes, com método diagnóstico, né?
ele é considerado legalmente em óbito. Isso. E ele está em óbito doando ou não doando. Exato. Entendi. A partir do momento que ele é considerado legalmente em óbito, o cérebro não funcionará mais e as outras falências orgânicas, isso não sou eu que digo, isso é a literatura médica, as outras falências orgânicas, elas vão chegar em sequência. Todo o resto vai entrar em falência, tá? Em um paciente que é candidato à doação, que como você falou, é um ato de amor do paciente e às vezes da família, depois se vocês quiserem falar disso, eu acho também importante, é sim um ato de amor, os órgãos têm que estar funcionando. Se os órgãos não estiverem funcionando, não tem sentido transplantar. Então, o coração parou, o fígado deixa de receber oxigênio, Isso. o rim deixa de receber oxigênio e assim sucessivamente. Então, desculpa a E, interrupção. consequentemente, você perde aquela doação, né? Então, a gente já com a sala toda montada, com tudo certo, na porta do centro cirúrgico. Perde a oportunidade de salvar algumas vidas. Algumas vidas. Ou acontece, às vezes, da gente ir atrás do doador e o fígado é cirrótico. A gente brinca, o doador está precisando de um fígado. Então, assim, na verdade, os exames estavam todos ok, aquela tabela, aquela fichinha, a gente vai olhar e diz... Macroscopicamente... O fígado era muito sofrido. Foi por isso que eu falei da etapa de checar em loco. Isso é muito previsível na vida de vocês, não, né? Não, nada. Tem umas coisas assim, sabe, Márcio, que até por ponto de vista de custo, seja esse custo físico ou financeiro para a equipe e para o Estado, custo físico para a equipe e para o Estado, por exemplo, doador longe. Muitos doadores que a gente olha pelos exames e a gente, esse é com critério estendido, mas está perto, a equipe é deslocada. Mas às vezes um doador que você tem critério estendido, mas o fígado estando longe, mesmo sendo nossa equipe de confiança que vai buscar o órgão, às vezes o Estado tem um custo altíssimo para alugar uma aeronave e tudo, né? Então vale a gente ir atrás ou não daquele fígado, porque muitas dessas viagens levam um custo físico para a equipe e um custo financeiro para o Estado e que não se traduz efetivamente no final em um transplante. Então essas surpresas, assim, a gente é muito mais liberal nos órgãos que estão perto do que nos órgãos que estão um pouco mais longe, até porque essa lógica tem a questão do tempo de isquemia também. Então, se o órgão está mais longe... Necessariamente ele vai passar menos tempo recebendo sangue. Né? Vai demorar mais. Vai demorar mais. Então, para critério estendido, a chance de não funcionamento ela é maior. E aí tem muita coisa assim na questão do transplante, sabe? E a outra coisa que, assim, para mim vocês são dois malucos, né? Vocês gostarem desse tipo de tensão. Mas eu não posso dizer que eu sou muito normal, não, que eu fiz muito pós-operatório para vocês em UTI já, né? Pós-operatório do transplante. Lembrar que ninguém que precisa de uma doação de órgãos está gozando de plena saúde. Exato. A pessoa não precisa de doação de órgãos porque quer ou não é. Geralmente, as falências orgânicas que demandam um transplante, elas são doenças extremamente... comprometem muito a qualidade de vida da pessoa, né? São importantes. E aí, falar só de fígado, rim, coração, o paciente tem uma qualidade de vida ruim, tem uma expectativa de vida ruim e muitas vezes, quando se chega nesse ponto, o único tratamento possível é o transplante de órgãos. Acontece que se o paciente está em falência hepática, claro que nós temos velocidades, etiologias, intensidades e manifestações variadas, mas é um paciente que sozinho ele tem o seu risco. E vocês dois malucos ainda colocam esse paciente em sala, em bloco cirúrgico. Então, para quem não é da área, pode achar onde é que Márcio quer chegar com essa história. Tem cirurgia suspensa por hemoglobina abaixo de um nível X. Tem cirurgia suspensa por a coagulação discretamente alterada. Tem cirurgia suspensa porque a plaqueta está abaixo de tanto. Em um paciente numa condição ruim ao ponto de precisar de um transplante de órgão, como o fígado,
Muitas vezes vocês operam mesmo assim. Acho que César que falou, né? Às vezes o paciente está em falência hepática aguda, né? O paciente está em falência hepática aguda, a evolução para óbito ela costuma ser rápida, se não for tomada uma atitude. E vocês colocam um paciente em falência hepática aguda, onde provavelmente não coagula, a plaqueta é baixa, talvez já com vasoplegia, completamente a questão de cefalopatia hepática, porque eu começar com muito detalhe, o pessoal que não é da área não entende. Mas assim, já sem metabolizar a amônia, a consciência fora, e vocês colocam esse camarada em sala, começam os procedimentos invasivos que são demandados, né? A via aérea, o acesso venoso, até incisão, a abertura por planos, retirada de órgão, tudo isso com o órgão no caminho. Né? Exato. Vocês dois são malucos, né? Não, aí é que tá. Tudo isso, todo procedimento complexo, mas se você sabe bem disso, levantar uma... Fabinho, eu tô provocando, por favor. Isso. Não, mas é para tranquilizar mesmo. Levantar um negócio de 300 toneladas, botar no céu, com aquele monte de parafernália que tem, a gente não consegue, mas se treinar direitinho a gente faz e dependendo do tempo vira rotina. E a padronização. Mesma coisa, todo procedimento complexo, com a padronização, e isso envolve todo um time, todo um treinamento, que aí o que você citou, envolve o maluco aí, é o anestesista, que vai ter que tomar de conta enquanto a gente está operando, né? Não é só a gente também, não. Então, tem todo esse processo. E que é padronizado e acaba uma coisa complexa que vai se tornando em várias pequenas peças mais simples e a gente segue. O transplante ele dá uma vantagem para a gente nesse ponto do conhecimento da metabologia, como você falou de coagulação, do limite do corpo, que é muito interessante. E acaba criando uma segurança maior em quem trabalha, como quem trabalha com qualquer área mais complexa, né? Então, acaba dando essa expertise para aquele anestesista, para a gente cirurgião, para o residente que entra com a gente brinca. Outro dia teve um caso, veio um residente e ele disse, não se assuste com sangramento não. Ele disse, não, mas onde eu opero tem muita cirurgia grande. Aí deu uma abertura na cava, o sangue voou assim, ele disse, eita! Eu disse a você, realmente, eu não estava preparado para isso não. Então faz parte da gente também no treinamento colocar tudo isso, né? E a gente acaba se tornando, não uma loucura, mas um procedimento padronizado, né? Que a gente faz no dia a dia. E que salva uma vida. Que salva uma vida. No caso do fígado, do receptor, mas ainda tem o coração, os dois rins, salva não uma, mas potencialmente mais de uma vida. Então, complexidade, eu acho que continuo achando que vocês são malucos, mas complexidade, organização, um quebra-cabeça, uma coisa encadeada e a surpresa, né? Teve gente que perdeu até casamento. Ainda bem que não foi o próprio. E aí, Cezinha? Cara, a questão de ser maluco ou não, eu acho que maluco foram os que começaram. Né? Boa. Você pegar o Thomas Starzl, que começou com isso, aqui no Brasil, o pessoal do Hospital das Clínicas de São Paulo, Silvano Raia, que foi o pioneiro em transplante intervivo no mundo. Né? Então, esses caras foram malucos porque eles foram padronizando. A gente chegou num momento, né, com as coisas já padronizadas. Durante muito tempo, o transplante de fígado ele era um procedimento considerado, um tratamento considerado experimental. Né? E depois, assim, com a melhora da técnica cirúrgica, com a melhora da técnica anestésica, com a melhora do pós-operatório em UTI, com a melhora de medicações imunossupressoras, entendimento de infecção, de rejeição, né? Ele hoje é uma cirurgia extremamente segura, né? Você tem grandes centros no mundo mostrando sobrevida em um ano de 99%, né? Ou seja, você opera 100 doentes, os 100 praticamente estão vivos em um ano. Essa não é a realidade brasileira, né? Mas a gente está caminhando para bater aí perto dos 90%. Em relação à história do casamento, né, que você coloca... Muita gente acha que a qualidade de vida da gente ela é muito ruim, meio imprevisível. Isso é verdade e também não é verdade. Né? Quando a gente iniciou, a gente foi estruturando as coisas e a gente era...
aquele jogador que batia o escanteio e saía correndo para a área para cabecear. A gente fazia a cirurgia do doador e ia fazer o receptor, né? Aí, quantidade de horas sob tensão e com uma tensão absurda, né? Bem maior, né? Depois, assim, algumas pessoas foram se chegando a gente, né? Foram vendo, porque sempre foi colocado assim o transplante como uma coisa, talvez até por desconhecimento, como uma coisa meio de outro mundo, que alguns abnegados, ungidos só eles poderiam fazer. E não, né? Como o Fábio bem colocou, assim, tudo que você vai fazer é treinamento. É difícil fazer um transplante? Para mim não, para mim é difícil botar um avião no céu. Entendeu? Eu treinei para fazer transplante. Você pegar um piloto, que eu acho um negócio da porra, botar um avião lá em cima. Pode falar a palavra, não? Pode. Vai ficar gravado. Mas veja, dos palavrões foi ótimo, né? É isso aí, tem gente que diz que é uma vírgula. Uma vírgula, então. Bota um avião lá em cima, você vai fazer um transplante? Ele, não, velho. Eu fui treinado para botar um avião lá em cima. E aí, assim, nessa questão de dedicação, né, isso custou o casamento do meu irmão, né? Eu tava de paletó em casa e era essa época que a gente batia o escanteio e corria para cabecear, então a gente tinha que estar os dois de sobreaviso o tempo todo. Eu tô vestindo paletó, não sei o quê, aí Fábio me liga. Disse, ó, tem um doador. Aí o receptor, e era um transplante duplo, fígado-rim, ou seja, duas equipes acionadas, né, para o receptor, a equipe de fígado e a equipe de rim. E era um doente que estava na fila há um bom tempo, aí Fábio liga, transplante de rim. Eu disse, rapaz, casamento do meu irmão. Aí eu comecei a pensar, bicho, será que esse órgão presta? Será que não presta? E naquela hora vem uma mistura de sentimento, né? Pô, casamento do meu irmão, padrinho, não sei o quê. Aí daqui a pouco o Fábio passa os dados do doador, era um doador jovem, de 20 e poucos anos, com todos os exames bons. Eu disse, pô, não tem o que fazer, né? Aí eu olhei para minha esposa e disse, ó, casamento suspenso do irmão, né? A gente ia pro casamento do meu irmão. Eu vou pro transplante. E a gente tirei o paletó, né? Botei uma roupa normal, fui pro hospital fazer a cirurgia do doador e depois cheguei com o fígado para ajudar Fábio no implante. Essas histórias assim, a gente tem algumas, né? A gente tem uma brincadeira na equipe que dia de aniversário é padrão, assim, é certeza alguém ter que trabalhar no dia do seu aniversário. Eu já fiz 2, eu acho que o Fábio já fez uns 4 no aniversário dele, então a gente sempre tem. A partir do momento que a equipe foi crescendo, hoje a gente tem mais tranquilidade e a gente consegue ficar fora do ar quando a gente quer, entendeu? A gente vê, é aniversário de vocês, se você for contar que o transplante é uma nova vida, vocês estão compartilhando aniversários com mais gente, né? Isso. É nobre. Essa brincadeira toda, vocês são malucos, etc. São malucos e são abnegados. E é muito nobre, né? Que alguém se preste a fazer isso. Eu tava vendo, conversei com vocês no começo aqui para saber se era verdade mesmo, que tem alguns lugares do mundo onde os nativos daquele lugar, eles não... Nos Estados Unidos da América, alguns lugares que quem transplanta fígado é o imigrante, é o médico estrangeiro que está lá, justamente porque precisa desse nível de dedicação, de abnegação e um pouquinho de loucura, né? Tem 2 grandes centros. Vou ficar chamando vocês de maluco, mas não, é uma brincadeira e assim, novamente, a insuficiência hepática é uma doença muito grave e quando chega ao ponto de transplante, isso acontecerá com o tempo em boa parte dos pacientes com doença hepática crônica. Com o tempo, eles têm o risco de caminhar para isso. O transplante termina sendo a opção. E é de verdade uma nova vida. É de verdade uma nova vida. Talvez o transplante de fígado tenha um pós-operatório mais tranquilo. Vencida a parte cirúrgica, né? Passados ali os dias iniciais da cirurgia. Do que, por exemplo, o transplante de rim, onde a imunossupressão tende a ser um pouquinho maior e esse paciente tende a frequentar mais os hospitais e demandar mais da equipe. O transplante de fígado ele tem essa tendência vencida a primeira fase de esses 99%, acima de 90%, 99%. É uma coisa impressionante mesmo. Ainda bem que tem gente que se dispõe a fazer. Não, o que você colocou, e aproveitando o gancho um pouquinho, a gente falou sobre indicações, né? Sobre a perda do fígado que você disse. Mas, na verdade, assim, para se entender conceitualmente, o transplante é indicado naquela falência orgânica. É uma doença terminal.
seja coração, seja pâncreas, seja rim, seja fígado, seja intestino, né? Então, pulmão, todos esses órgãos, eles deixam de funcionar numa situação em que, se nada for feito, esse paciente vai morrer. Não tem mais outro tratamento que possa ser feito. Então, conceitualmente, para quem está nos ouvindo, então, assim, a gente indica o transplante quando aquele órgão não funciona mais. Uma insuficiência cardíaca brutal, que o paciente está restrito ao leito, como eu disse, uma falência hepática, tanto que se, no caso de um paciente que a gente chama cirrótico, que é a causa crônica do transplante, se ele não tem indicação ao transplante, a gente pensa em cuidados paliativos, ou seja, dar melhor suporte de vida, mas sabendo que ele está com um tempo limite de vida, como um paciente oncológico. Então, porque se fala muito em doença terminal igual a câncer, não, mas você pode ter uma doença terminal renal, você pode ter uma doença terminal pulmonar, cardíaca, hepática, etc. Então, para se colocar isso. E aí, em alguns casos, até 2 órgãos, como César citou, né, fígado e rim. Quando chega nessa fase, aí é acionada a equipe de transplante, aquela equipe que vai fazer esse órgão. Então, só fazendo um adendo dessa parte conceitual para a gente, né? E aí eu perdi o fio da meada do que você tinha perguntado. Eu não tinha nem perguntado, estava só comentando. Agora eu vou perguntar, que eu vou voltar. Você colocou a história da qualidade de vida e que em alguns centros... Não tem gente local. Isso... Assim, você tem nos Estados Unidos 2 grandes centros, são os 2 principais centros transplantadores, são liderados por brasileiros, né? Um brasileiro é Rodrigo Viana e o outro é Tiago Beducci. Então, isso de certa forma, sim, né? Você termina tendo pessoas que terminam, por dedicação, se destacando mais, até porque quer abraçar a oportunidade que está tendo, mas é uma vida que é pesada, mas que é prazerosa, porque você termina tendo uma mudança na vida da pessoa. Você falou em relação ao rim, e acho que o paciente do rim no pós-operatório, talvez ele interne um pouco mais do que o paciente do fígado. Mas eu costumo dizer muito assim, que a gente troca uma doença por outra, né? Sim. Só que tanto no fígado, quanto no rim, quanto no coração, você termina trocando a doença de base que você tem por uma imunossupressão, só que ela é controlada. E uma necessidade de acompanhamento. Uma necessidade de acompanhamento Isso. que vai até a missa de 7º dia de quem recebeu o órgão, né, enquanto viver. Agora, grande maioria dos transplantados, sobretudo de fígado, eles retomam uma vida completamente normal. E tem um caso clássico de um cidadão francês que jogava no Barcelona, chamado Henrique Abidal, né, que jogou aqui em Recife quando o Master do Barcelona veio jogar aqui. Ele teve um câncer de fígado, ele fez uma cirurgia para retirada do câncer, o câncer voltou e ele foi submetido a um transplante. E depois voltou a jogar futebol em nível profissional. Então, para você ver que assim, o pós-transplante, a gente não transplanta uma pessoa para a pessoa se aposentar, a gente transplanta para curar e para devolver a qualidade de vida dela. Devolve para a sociedade. Devolve para a sociedade. Funcional. O problema é porque alguns pacientes, doutor, e eu posso voltar a trabalhar? Ele transplantou para que você volte até a vida normal, né? Então eu uso muito esse exemplo do jogador francês lá, do Abdal, porque assim, o cara voltou a jogar, velho, e jogou futebol profissional. É alta intensidade. E aproveitando teu gancho, citar o caso aqui, a gente tem um cirurgião, e eu posso falar porque ele é público, o caso dele, ele se usa como exemplo. Ele é cirurgião de transplante e foi submetido a um transplante de fígado. Então foi o maior desafio da equipe, transplantar o chefe, ele é o líder da equipe, ele descobriu um câncer de fígado, uma indicação de transplante, e ele fez o transplante, um sucesso, e hoje, além de transplantador, ele é transplantado de fígado também. Então a gente tem esses casos bem... Ele inclusive tem um podcast do... esqueci agora, mas é Instituto do... Não, como... Ele esqueceu, viu? Não tá proibindo de falar. Pode falar o nome. Não, realmente eu esqueci. É de uma pessoa da Bahia, né? E tem um podcast entrevistando Lúcio Pacheco, que é esse cirurgião que o Fábio colocou. Assim, é extremamente emocionante a história dele, assim, ele contando. Eu chorei ouvindo o relato dele, assim, os caras ligaram, a gente aceitou um fígado. E aí ele fica na angústia, eu participo ou não da decisão de aceitar esse fígado para mim? Para ele mesmo. Ele se excluiu completamente de tudo e ele disse que estava indo para o trabalho, o que ele fez foi, eu vou voltar em casa, né? Ligou, pegou os filhos,
pegou a esposa e saiu para tomar um sorvete, enquanto a equipe decidia. E aí, assim, todo mundo ficou meio sem entender, eles têm um órgão para mim, né? E queria estar com vocês e É bonito mesmo. porque eu vou, né? Pode ser que eu saia daqui e vou para cirurgia, né? E vou, né? E lembrar, né? Ninguém que entra num bloco cirúrgico para receber um órgão está gozando de plena saúde. Plena A saúde. pessoa está doente, né? São condições limítrofes. Isso. Só para não conversar 2h30, porque senão vai, né? Eu queria trazer só uma coisa que talvez seja a coisa mais polêmica. Quando eu me formei, ou quando eu estava na graduação, 93 a 98, tinha uma fila. Então, você estava numa fila de transplante, né? Então, você tinha quem chegou primeiro, quem chegou depois, quem chegou... E essa fila era seguida. César falou disso no começo da conversa da gente e disse que são critérios objetivos, uma equação matemática, e essa fila de ordem de chegada, em algum momento, ela se transformou em uma lista que obedece a critérios de gravidade. Quanto mais grave o paciente, em teoria, maior prioridade ele tem para receber o órgão. Claro, tamanho e aí aqueles critérios que vocês falaram no começo. Onde foi a virada e como é que isso funciona? Isso. É interessante quando você fala em transplante, porque a relação médico-paciente é uma relação binária. Você vai conversar, você vai propor um tratamento para o paciente, qualquer especialidade, no caso da gente cirurgia, mas você oferece aquele tratamento, o paciente concorda sim ou não e se submete. Quando a gente fala em transplante, envolve um órgão, né, que é fornecido no Brasil pelo Sistema Nacional de Transplantes, e aí no caso, no estado de Pernambuco, envolve o estado. Por que precisa ter essa isenção? Eu não tenho órgão para todo mundo, não tenho uma prateleirinha de órgãos. Então a gente sabe que hoje, nesse momento, eu não tenho órgão para todo mundo que está na lista. Precisa ter critérios. Qual o critério que eu vou utilizar? Por que que eu ofereci para Márcio e não para César ou para Fábio? Então, existe uma regulamentação que, no caso inicial, cada órgão tem sua regulamentação. Isso é uma portaria nacional. Eu não posso fugir disso, porque eu posso ser preso. Então, está lá escrito. Inicialmente, o fígado ele era lista cronológica. Então, assim, cheguei, estou eu na frente, você chegou depois outro dia, é você, depois o terceiro e por aí vai. A gente via que isso era inviável, porque nessa época, e eu sei muito bem porque eu era doutorando, nós éramos mais ou menos, somos contemporâneos, e o tempo para o transplante era 2 anos. Então, quando eu pegava um doente muito grave, eu disse, eu não vou nem botar ele na lista porque ele vai morrer antes. Então, você botava na lista um cara que ia aguentar esses 2 anos para o transplante. Só que isso não é justo. E aí se atribuiu o que César falou no começo, uma classificação que foi baseada numa fórmula matemática que define quanto maior o número, pior está a função do fígado desse paciente. Então, a fórmula matemática tem o objetivo de tentar hierarquizar a disfunção do fígado. Exatamente. Ela nem foi feita com essa intenção. Mas não depois... é empírico. Não. Isso eu estou reforçando. Isso tem documentação. Essa fórmula científica. É uma fórmula científica e que ela estima a probabilidade de você estar vivo em 3 meses. Pode falar o nome. MELD, né? É uma sigla em inglês que a gente chama de MELD, né? Isso que é traduzindo, modelo de doença hepática terminal, né? Então, você, baseado em 4, hoje eram 3, hoje são 4 exames, você faz essa fórmula, existe no aplicativo, quem quiser procurar qualquer aplicativo matemático de medicina, vai estar lá MELD, ou MELD sódio, né, MELD-NA, e aí você faz essa numeração. Então, você bota os dados dos exames do paciente e vai sair uma numeração. Ela começa em 6 e vai até 40 ou mais. Quanto pior essa numeração, mais grave está o doente. Acima de 25, 27, 28, esse paciente geralmente está internado e numa UTI. Então, isso criou um argumento válido, ou seja, mas eu estou na fila, eu já ouvi isso. Doutor Fábio, eu estou na fila há 2 anos e não chega fígado para mim.
fulano chegou agora e foi transplantado mês passado, porque ele estava mais grave do que você. E aí tem que ter um modelo, e esse modelo funciona aqui, esse modelo funciona no Japão, esse modelo funciona nos Estados Unidos, ele é reprodutível. Então, existe essa razão. E vamos lá, a gente tem o mesmo, nós três vamos, hipoteticamente, estamos na fila e o mesmo médico, chutar um número aleatório, 20. E aí? Vai para quem? Para quem? Aí o critério de desempate, quem entrou na fila primeiro. E vamos dizer que empatou, porque é dia, hora, mês, o dia, hora, minuto, segundo. Mas vamos lá, que aconteceu lá. no cadastro, que esse cadastro é online. Isso. Aconteceu igual. Aí quem for mais velho. Que é quase uma impossibilidade, mas o acaso pode É acontecer. mais fácil empatar a idade do que empatar Isso. o momento do registro. Então, assim, não vai ter ninguém igual na fila. Sempre vai ter um, né? E ela é dinâmica, porque como é pela função hepática, o paciente que hoje está em primeiro, amanhã, e a gente ouve isso. Doutor, eu caí na fila, porque o paciente pode acompanhar na internet a posição dele. Dentro da própria página do governo, é dada a numeração dele. Super importante isso. E ele acompanha. É tão rigoroso, tão sério, porque isso é posto, é transparente, é público, né? Toda colocação de dados, Márcio, funciona como uma senha de banco. O Sistema Nacional de Transplantes está lá, eu entro com minha senha e alimento os dados. Está registrado quem alimentou, foi Fábio Moura. Se digitou alguma coisa errada, porque essa documentação eu tenho que provar. É responsável. É auditável. É auditável, tá lá. É feito imposto de renda, você escreve o que quiser, mas depois é auditado. Você escreveu errado, venha cá. Entendeu? Então isso é muito transparente, muito bem regulado. Então quem foi, quando, hora, tudo certinho. E automaticamente também o sistema permite ao paciente, ele tem uma numeração, um CPF, entre aspas, né, uma numeração no Sistema Nacional de Transplantes, e ele entra, ele acessa e vê a posição dele. Então quem acessa diz, doutor, eu caí, porque chegou alguém mais grave. Pronto, a gente recebeu ontem uma hepatite fulminante, que está na fila. Esse cara é prioridade. É uma perda aguda da função hepática. Então, ele suplanta qualquer... A gente pode estar conversando aqui e alguém recebeu um telefonema, né? Vocês. Exatamente. Por isso que de vez em quando eu estou dando uma checada aqui. Existe a possibilidade de você estar ali primeiro, segundo na fila e o terceiro ser transplantado? Existe. A prioridade sempre vai ser essa, mas é importantíssima essa sua frase. Vamos lá. Eu tenho 1,90 m. Um doador do meu tamanho vai ter um fígado em torno de 2 quilos. Não vai caber no receptor de 1,45 m. Então, numa situação dessa, doutor Fábio, por que foi Toninho e não foi Zé, se Zé estava na frente? Aí a gente explica. Questão de tamanho. Inclusive, a gente avisa que aqui no Nordeste a gente tem esse paradoxo. Como a gente tem muita gente baixinha, quem é alto, entendeu? Pode ser que chegue um fígado para ele, mesmo ele estando atrás na fila. Porque quando a gente tem doador de 2 metros, é um problema. E já foi fígado para fora do estado, porque a gente olhou a lista, as equipes todas não têm receptor. Entendeu? Então, assim, isso não é comum, mas já aconteceu. Então, tem essa justificativa. Outra coisa, as hepatites. Então, eu tenho um paciente, um doador, que tem hepatite B, confirmado, porque lembra que a gente falou, é dosado. Claro, protocolo. Então, protocolar. Esse doador com hepatite B só é oferecido para pacientes também que tenham tido hepatite B. Tem os critérios lá. Hepatite C, HIV. Então, assim, se tem esse filtro é feito já na central. Então, essas situações são situações atípicas, auditadas, justificadas, e toda vez que eu digo, por que você não vai aceitar? A central pergunta, você não vai aceitar para Zé por quê? E está lá documentado. Diferença de peso e altura. Porque se amanhã Zé, não, cabia em mim, e ele provar que cabia, eu vou responder legalmente. Entendeu? Então, isso tudo está totalmente documentado. E é acessível e é público. E acessível, é público. E auditável. Tu ia falar, César? Tu ia assim, para falar. Não, era da questão assim do tamanho, né? Da mesma forma que Fábio colocou assim, que tem os pacientes com hepatite. Quando você tem um doador muito grande, às vezes tem um paciente com ascite, que para quem não é da área, muita gente chama de barriga d'água. Essa barriga é muito grande. Então, esses pacientes também, eles se beneficiam, mesmo que eles não estejam com uma pontuação com um MELD muito alto,
Às vezes cabe um fígado de 2 quilos, 2,2 kg, que não caberia num paciente com 1,50 m, 1,60 m, que não tem ascite, entendeu? Então, Porque a CIT já distendeu a cavidade espaço, abdominal, né? Ela criou um espaço. Aham. Então, essa coisa da lista, ela é muito dinâmica. Por isso que a gente evita hoje em dia de chamar de fila, né? No Brasil, a mudança foi em 2006, de fila para lista. Exato. Excelente. Veja, novamente, esse é o tema mais, diria, polêmico. Tem mais coisa para conversar, mas a gente já está pelo adiantado da hora. Deve estar com 1h30 mais ou menos, né, Lucas? É tempo que só a gota que a gente está conversando aqui. Talvez seja menos um pouquinho. Eu só queria botar, Márcio, uma Vamos coisa embora. importante: é o seguinte, processo de doação. A gente acabou de vir de um evento do governo do estado de Pernambuco sobre doação e teve uma família que foi representando quem doou, e toda história que conta não tem como a gente não se emocionar, cara. Assim, ela contando que o marido dela foi transplantado de fígado e ela doou os órgãos do filho. Então, quando você doa os órgãos, você não escolhe. Você está num momento... Eu considero um altruísmo absurdo, cara, porque você está no momento de dor ali, que você acabou de receber a notícia que aquele seu parente morreu, né? E se você pode oferecer alguns órgãos dele para outra pessoa. Mas não é para uma pessoa sua, não é para um amigo seu, não é para um outro parente seu, é para um desconhecido que você nunca vai saber quem é. Então esse momento, cara, eu considero um momento de um amor, porque assim, o amor individual, ele é meio egoísta. Eu amo você. Esse é um amor ágape, que se chama, que é um amor que não é por alguém, é por um todo, entendeu? E você, num momento altruísta desse, resolve doar. Vou te contar uma situação que aconteceu que eu não esqueço nunca. Dia das Mães, uma mãe doou os órgãos do filho, jovem, 18 anos. Receber a notícia no Dia das Mães que seu filho morreu, filho, porque o pai a gente aceita, jovem, numa causa súbita, e no Dia das Mães, em vez dela receber, ela deu o presente. Então a gente é cheio dessas histórias maravilhosas que emocionam. A gente já captou órgão de uma funcionária que trabalhava com a gente. Ela teve morte cerebral e foi no dia do meu aniversário. Então, assim, e veio pra gente. Esse dia eu torci, César sabe, rezava para não vir pra gente. E veio. Nossa instrumentadora não conseguiu participar do processo, de tão emocionada que estava. Então, assim, a família disse, eu só quero doar se for para vocês. Eu digo, não. Ou você doa pro sistema, ou você não doa. Entendeu? E houve a doação. Então, assim, eu acho que o que a gente faz, se diz que é loucura, mas, cara, vem de um... É como eu digo, não tem como você não ouvir essa história. Não tem como você não ouvir a história da mãe lá. O cara do GTA tava do meu lado enxugando a lágrima, velho. Militarzão lá, entendeu? Todo de fardado, entendeu? Não tem como você não se emocionar quando você ouve essas histórias. Então, assim, é um processo que ele começa no ato de amor brutal. Brutal. Indefinido. Não é para alguém, entendeu? É para alguém, quer dizer, mas não é alguém que eu conheço. Para alguém. Isso. E eu acho isso fantástico, cara. Fantástico. A gente ouviu, disse, olha, no consultório da gente, foi uma transplantada que falou, eu vou no consultório do médico e não tem uma menção dizendo, você quer ser doador? A gente saiu hoje dizendo, a gente vai montar isso aí, entendeu? Para sensibilizar cada vez mais. E assim, quem possa ouvir isso aqui, cara, ouvir essas histórias e dizer, eu pretendo doar os meus órgãos, entendeu? Ou se um dia, se Deus o livre, você tiver que fazer essa decisão, porque a decisão quem faz é a família. Eu comunico a minha família, eu quero doar, por favor, se um dia eu for, doe meus órgãos. Né? Então, você comunicar à sua família e se um dia você precisar tomar essa decisão dura, que você lembre disso e quantas pessoas você vai estar ajudando naquele ato, né? Brincadeiras todas, eu vou continuar chamando de vocês de maluco, mas
Quando a gente escolhe, né, seguir o caminho da área de saúde, da área de saúde a gente pode falar da medicina porque a gente é médico, mas quando você escolhe esse caminho e você entende em algum momento que você não está fazendo aquilo para você, né, você está fazendo aquilo para os outros, né, eu acho que você se encontra com o objetivo, aquela coisa da plenitude. Eu me sinto pleno com o que eu faço na minha área e provavelmente vocês também, senão vocês não estavam aqui. E a gente não se conheceria há tanto tempo e não compartilharia de tantas conversas. Mas é um pouco isso, né? A gente, quando escolhe ser médico, e eu estou dizendo ser médico porque eu sou médico, mas a área de saúde é toda assim, a gente não escolhe por nós, a gente escolhe para os outros, né? A gente veio fazer o quê? A gente veio ajudar. Ajudar como? Naquilo que a gente tem expertise. A gente tem expertise em quê? Naquilo que a gente treina para ter. E às vezes é por um rodízio de cirurgia ou um rodízio, no meu caso foi um rodízio de clínica médica. Eu quero ser parecido com esse camarada aqui, porque eu acho que bom senso é fundamental e seguir meu caminho. Mas no final das contas, a gente faz para os outros, né? Às vezes às custas de tempo com as nossas famílias e etc. Mas o amor, quando ele não é egoísta, e muitas vezes o amor das nossas famílias por nós faz com que as nossas famílias percebam que eles também têm parte nisso, no amor doação. E assim segue. Então é sempre muito bonito que os nossos gestores não nos ouçam, né? Porque esse povo é muito besta, né? Eles amam mesmo o que eles fazem, né? Eles sentem, eles se emocionam. Mas se assim não fosse, não teria graça, né? Não teria graça nenhuma. As coisas seriam vazias. E vou precisar encerrar e dizer que é uma satisfação imensa conversar qualquer assunto com vocês, né? Desde os mais espinhosos até as brincadeiras, até chamar vocês de maluco, até ouvir os relatos emocionantes. Espero, sinceramente, que esse final, que as pessoas tenham chegado até aqui o final. Não sei se eu vou conseguir cortar isso para colocar em um reel de Instagram, esse tipo de coisa. Talvez um short de YouTube consiga, mas que essa mensagem ela atinja a maior quantidade de pessoas e que elas pensem com carinho nisso, porque é um ato de amor, sem dúvida. Queridos, vossas mensagens finais fiquem à vontade. A gente está no mês de setembro, né? O mais velho primeiro, né? Ele diz que é meio contemporâneo, mas ele tem cabelo branco e eu não. É a loucura da gente, é a madrugada. Assumiu, tá vendo? Demorou. Aí, eu diria que a gente está no mês de setembro, né? E é o mês que a gente é aludido na doação de órgãos, mas a gente deixa... Eu queria, sim, se essa mensagem tocasse alguém nesse processo de doação, né, de aceitar e entender toda essa complexidade, entender que você vai estar ajudando o outro. Eu acho que vale a pena, valeu a pena. Entendeu? Eu acho que o grande desafio da gente, porque chega muita gente e diz assim, eu agora que meu marido precisou, eu sou o doador, eu sei como funciona. Mas você precisa sentir na pele para isso. Então, assim, se a gente sensibilizando aqui, né, 2, 3, 4 pessoas a pensar sobre isso, a aprofundar o tema. Não digo nem assim, não precisa decidir agora, mas vai dar uma lidinha, vai entender direitinho o que é esse processo. Tá valendo a pena. Então, quem puder, doe, né? Assim, se um dia passar pela oportunidade, converse com sua família, a família precisa saber que você quer doar. Então, assim, não adianta você dizer e ficar guardado, porque quem vai decidir é o seu familiar, seu esposo, sua esposa, seu pai ou seu filho, parente de primeiro grau. Se você disser que quer e a pessoa disser que não, vai ser a decisão desse seu familiar. Então, por favor, conversem em casa. A mensagem final, assim, ela pode ser resumida numa palavra, né? Sim. Né? Isso resume, por causa de vários sims que a gente está aqui batendo esse papo, né? É por causa de vários sims que existem tantos renascimentos, né? É por causa de vários sims que existe várias pessoas envolvidas num processo tão complexo, né? A gente tem os cirurgiões de captação, instrumentadores,
anestesistas, intensivistas, endoscopistas, o pessoal da CIDOT, da OPO, o próprio Sistema Nacional de Transplante, tem muita gente envolvida, né? E tudo isso só existe se existir sim, né? Então, para quem nos ouvir, né, acho que o sim é um renascimento para muitos, o sim é uma continuidade da vida para muitos. É isso, gente. Obrigado. Caqueado mais filosófico no final, mas a gente caqueia para isso. E assim, não tenham medo do Papa Figo. Às vezes ele tá aí para fazer o bem mesmo. É mais pessoal, César, vai. Acho que o podcast que conta a história do cirurgião transplantador, o nome é Ibrafig. Acho que Ibrafig. Para quem quiser procurar Ibrafig, e o Papa Figo se beneficiou do Papa Figo. Exatamente. Certo, gente. Valeu, boa noite. Em pé.